Graça e paz, meus irmãos, nesse dia 10 de abril de 2020, em que estamos sofrendo a pandemia de coronavírus, Covid, não podemos deixar de celebrar e reconhecer que a Páscoa do Senhor Jesus aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E eu quero compartilhar nessa série de 7 vídeos as 7 frases, as 7 palavras que o Senhor Jesus, o Verbo encarnado de Deus, proferiu quando já estava crucificado. 7 foram os dias que Deus usou para que a criação boa e perfeita estivesse completa, incluindo o dia do descanso, como parte daquilo que Deus revelou como bom, como perfeito, como agradável. 7 são as cartas de Jesus no Apocalipse. 7 são os selos também revelados no livro do Apocalipse. 7 são as trombetas. Portanto, o número 7 nas Escrituras Sagradas é emblemático e sempre comunicando a ideia de uma obra completa, de uma obra perfeita. Por isso eu te convido a acompanhar essas 7 mensagens, 7 breves vídeos, onde cada uma das frases do Senhor Jesus são expostas quando ele já estava na cruz do Calvário. Vamos à primeira palavra da cruz, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Para o contexto ficar um pouco mais claro, eu vou ler também o versículo 33. Lucas 23, 33 e 34 dizem: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Oremos. Pai, ilumina o nosso entendimento e usa a minha vida para expor com profundidade e clareza essa frase tão singular e tão indispensável para a vida de nós pecadores. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que foi julgado religiosamente e julgado também de acordo com as leis do Império Romano, em julgamentos completamente injustos, com denúncia falsa, com um tribunal todo prejudicado, todo influenciado, todo tendenciado, sem direito a testemunhas de defesa. Ele que foi alvo dessa injustiça, e essa injustiça o levou à pior das sentenças que havia na época, a sentença que para os judeus era a mais maldita. Deuteronômio diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E além disso, a sentença mais sacrificante, literalmente, aquela sentença que levava apenas os piores criminosos a ficar exposto, preso no madeiro, enquanto todo o seu sangue era escorrido, enquanto cãibras aconteciam, enquanto insuficiência respiratória sufocava aqueles condenados. Ele, naquela situação, já preso na cruz, já cravado pelos pregos naquela cruz, e tendo ali toda aquela humilhação, tendo todo aquele desamparo, naquele lugar chamado Monte Calvário, Monte da Caveira, onde comumente eram sentenciados os piores criminosos. O que você diria se você estivesse no lugar do Senhor Jesus? Qual seria a sua frase? Qual seria o seu primeiro brado, seu primeiro grito? O nosso Senhor Jesus, naquela condição, vendo diante de si romanos e judeus, vendo diante de si
aquele que tinha o seguido e o negado, vendo diante de si aqueles seus companheiros discípulos que tinham fugido na hora em que ele foi preso, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A mensagem da cruz começa com esse brado de perdão, com esse brado de misericórdia. A mensagem da cruz não é outra senão a mensagem de um Deus que, para perdoar a pecadores, não poupou o seu único filho, entregou o seu único filho como um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado, atendendo à justiça da antiga aliança que exigia perfeita obediência, a qual nenhum de nós jamais conseguiu cumprir. Desde Adão e Eva não houve um só que cumprisse cabalmente a lei de Deus, a justiça de Deus, portanto todos mereciam a morte por uma vida de insubmissão, de rebeldia, de afrontas a Deus. E no entanto esse Deus, esse juiz santo e perfeito, o que ele faz? Ele envia o seu filho, ele mostra o seu amor enviando o seu filho para cumprir a lei santa que nenhum de nós suportaria, para sofrer a condenação da lei e assim, sem ignorar a lei do justo juiz, o filho do justo juiz vem e cumpre toda a condenação no lugar de pecadores para poder suplicar ao Pai o perdão sem que a justiça tivesse que ser ignorada. Misericórdia e justiça mostrados na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, nesse momento, cumpria uma profecia que o livro de Isaías, séculos antes, tinha determinado. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, um livro que foi dado a um profeta 740 anos antes da vinda de Cristo. No versículo 12 ele dizia o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Só pode ser obra divina. Como 700 e poucos anos antes desse fato acontecer, alguém poderia haver predito que ele seria contado com os transgressores, colocado no lugar dos transgressores, sendo feito como mais um criminoso, mas na cruz gritaria: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele foi contado com transgressores, mas intercedeu por nós pecadores, intercedeu por você, e ele segue fazendo isso à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo de modo que a nova aliança seja possível ser acessada. Nós que não cumprimos a antiga aliança que exigia perfeita obediência, agora temos acesso à nova aliança que ele celebrou na última Páscoa, que ele celebrou na Santa Ceia, e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. E a nova aliança, de acordo com Jeremias 31 a 34, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.
A nova aliança precisava de alguém que atendesse a antiga aliança, sofrendo como um transgressor, nos substituindo naquela cruz, para que ele pudesse clamar e ser atendido, dizendo: Pai, perdoa esses romanos, perdoa esses judeus, perdoe esses meus discípulos, perdoe esses que não sabem o que fazem. O apóstolo Pedro, aquele que disse não conhecer Jesus por 3 vezes, aquele que negou Jesus por 3 vezes, ele explica o que aconteceu na cruz nas seguintes palavras de Atos, capítulo 3, versículo 13 em diante, quando ele diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis assim. A fé que por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Esse apelo continua sendo feito para mim e para você. Arrependa-se dos seus pecados. Não deixe que o sacrifício do Senhor Jesus não tenha nenhum efeito sobre a sua vida, não transforme a sua vida. Talvez você tenha consciência do quanto você tem andado longe de Deus, do quanto você tem sido infiel a Deus, o quanto você tem sido um grande pecador, e talvez por isso, por essa consciência da tua realidade pecaminosa, tenha se afastado do Senhor e não tenha buscado, não tenha coragem de se achegar a Deus. Mas nessa Páscoa, essa primeira palavra que bradou Jesus da cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus onisciente sabe da tua ignorância, sabe quanto os seus erros têm sido fruto do desconhecimento de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus que perdoa. Por isso essa frase abre a porta dos céus, abre a porta do caminho a Deus, abre a porta do caminho para aquele pai que esperou um filho pródigo de braços abertos, e quando recebeu a confissão dos pecados daquele filho pródigo, disse: vinde, e ceou com aquele filho rebelde. Talvez você seja esse filho rebelde que não sabe como se achegar a Deus, mas hoje você ouviu que Jesus Cristo, o Deus Filho, clamou ao Deus Pai, que é um só com Ele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus certamente atende todos os pedidos de Jesus Cristo. Nós, filhos rebeldes, filhos adotivos, muitas vezes pedimos coisas a Deus que não são a vontade de Deus. Mas o unigênito Filho de Deus, aquele que eternamente foi um com Deus, jamais pediria algo que não fosse a vontade do Pai. E ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós, como os romanos, como os judeus, como os discípulos, nós fomos responsáveis pela crucificação de Jesus, que nessa Páscoa é relembrada. Mas essa crucificação não ficou sem efeito. Ela atendeu à justiça de Deus, de modo que Deus agora possa ser justo e misericordioso, não nos condenando novamente, porque em Cristo fomos condenados, e agora nos dando o perdão de Deus. Que você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você assistir essa mensagem, você entenda que você pode pedir a Deus: Pai, perdoa as minhas dívidas,
e se comprometer a perdoar os devedores, sendo um imitador de Jesus, imitando aquele que perdoou verdadeiros transgressores. Perdoar não é fácil, por isso você deve pedir para o Espírito Santo te ajudar a crer e aplicar essa mensagem. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, ajude-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, a responder essa primeira mensagem que o Senhor Jesus gritou da cruz, com alegria por termos experimentado esse perdão, se achegando a Ti sem medo, sem temor, mas em paz, por causa do perdão que pelo nosso mediador foi suplicado, pelo nosso intercessor foi pedido diante de Ti. E dá, ó Pai, que não falte o Espírito Santo, nos habilitando a responder esse perdão, a responder essa misericórdia com uma vida de fidelidade ao Senhor e com uma vida de piedade e misericórdia para com aqueles que também têm nos ofendido, aqueles que também têm sido injustos conosco. Ajuda-nos a ser imitadores do Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos nessa hora, no nome dele e por amor dele. Amém.